Olá, amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia. A correria do dia a dia fez com que ontem a gente não apresentasse para os senhores as maneiras como vocês podem se comunicar com a gente, né? Aqui no nosso programa, aqui no nosso Hora H. Então vamos começar do começo, como se diz. Primeiro, você pode fazer contato pelo telefone aqui da emissora, TV Comunitária, canal 15. O telefone é 3454-5959. Pode ligar enquanto estivermos ao vivo com o programa, sempre de 1 às 2 horas da tarde. Pode também passar mensagens, informações através do e-mail, ailton.medeiros@hotmail.com, repetindo, ailton.medeiros@hotmail.com, e depois também nos acompanhar através da nossa página no Facebook, bombando como sempre, muita gente nos seguindo, nos acompanhando, facebook.com/horahtv, repetindo, facebook.com/horahtv. O espaço do Flash, na abertura do nosso programa, e eu quero apresentar um fato que para mim é inusitado, mas que na verdade ele retrata muito bem a confusão que virou a questão do transporte público aqui em Marília. Eu me recordo muito bem que quando os ônibus da Circular foram tirados das ruas e colocado no lugar deles os ônibus das novas empresas, ônibus 0 quilômetro, cheirando a novo, pintadinhos e reluzentes, aquela coisa toda, muita gente aplaudiu. Puxa vida, estou andando de ônibus novo, que gostoso, tá bem diferente. Tem até um amigo que utiliza o transporte público, ele falou assim: antigamente eu ia para casa de Circular, agora eu vou de Sorriso. Legal. Porém, ontem na Câmara Municipal, o bicho já pegou. E em se tratando de política e de político, cada um tem uma ótica, cada um tem uma interpretação do que é que está acontecendo. Eu prefiro ficar com a interpretação de que os vereadores estão repercutindo na Câmara aquilo que estão ouvindo nas ruas da população, e que de fato é o que foi citado por esses vereadores que os senhores vão acompanhar agora. Então o discurso já virou. Aquele pessoal que falava, nossa, que bagaço que era aquilo, ônibus batia para cá, pisava no freio, assobiava, gritava um quarteirão, até parar. Moral da história, aquilo tudo se transformou naquele silêncio, aquela coisa gostosa, aquele motor que você quase nem escuta, ônibus zerinho gostoso, cheirinho de novo. Muita gente aplaudiu. Agora, e a gente tinha comentado semana passada e semana retrasada também esta questão, de que os ônibus, embora sejam do mesmo tamanho dos anteriores, tem gente até dizendo que são menores, mas eu acho que não, acho que são do mesmo tamanho, eles são adaptados para transporte de cadeirantes, por exemplo, e aí você precisa ter um espaço para cadeira de rodas dentro do ônibus. Então isso consome o espaço antes ocupado apenas com os assentos, diminuiu o número de assentos. E aí, o que acontece? Os ônibus estão ficando superlotados, demoram mais para chegar e partir dos pontos, ou seja, para cumprir o itinerário em razão do movimento excessivo, e agora o bicho já virou. Já teve até quem falasse em apedrejamento de ônibus. Olha só a que ponto nós chegamos. Então, sem discutir se deve ficar essa ou aquela empresa, se essa tem que ir embora, se essa é boa, outra é ruim, se a licitação está certa ou está errada, eu acho que está errada, mas não quero entrar nessa história, e muito menos na confusão jurídica e judicial, porque está tudo judicializado e virou um imbróglio tremendo, essa história dos ônibus. Não quero entrar nessa questão, que nós já tratamos aqui diversas vezes, e venhamos e convenhamos, já cansou a beleza de cada um de nós. Erval Rosa Seabra, vereador, governista, vereador aliado e do mesmo partido político do senhor prefeito Vinícius Camarinha, esteve ontem na tribuna da Câmara Municipal e expôs o que ele tem ouvido, provavelmente dos eleitores dele, das pessoas com as quais ele conversa, para lá e para cá, no dia a dia, na rotina que nós temos na cidade. Como é que estão os ônibus, vereador Erval Rosa Seabra? Diga aí. Os ônibus estão demorando de 1 hora e 20 para passar. Isso me falou uma pessoa da Nova Marília. Isso não pode acontecer, porque não pode alguém ficar aguardando um ônibus, como disse esse cidadão da Nova Marília, 1 hora e 20. E quando passou o ônibus, segundo ele, o ônibus veio completamente lotado.
É óbvio, um ônibus que demora 1h20 num setor tão populoso como a região sul, que ele, quando ele vem pegando, ele chega nos pontos lá da frente já completamente lotado. Então há aí uma insatisfação com esse tipo de serviço que está sendo prestado. Hora H. Não tem dúvida de que há insatisfação. Você já pensou 1h20 para passar um ônibus? Você entra em serviço às 8 horas da manhã, tem que chegar com uma margem de segurança 5 minutos antes para picar o cartão. Numa cidade do tamanho de Marília, você saindo de casa 40 minutos antes, está de bom tamanho, 50 minutos que seja. Então você tem que sair, pegar o ônibus no ponto tipo 7h05, 7h10 para chegar no seu destino com tranquilidade. Estou falando de pontos mais longínquos, mais distantes da área central. De repente, com essa demora que os ônibus estão tendo para passar nos pontos, você vai ter que pular da cama 5h30 da manhã, meu irmão. Quer dizer, é a mesma coisa de morar em São Paulo. Tem gente que foge de São Paulo por causa disso, justamente chega aqui, dá de cara, ônibus novinhos, tudo certinho, tudo vai mudar, tá tudo certinho, olha que maravilha, e de repente está virando essa saroba, como se costuma dizer aqui no interior. E o decreto emergencial, vereador Erval Rosa Seabra, o senhor que inclusive é vereador, é advogado, além de vereador, há longos anos, o senhor também é advogado. Esse decreto emergencial, a gente leu para lá, leu para cá, o senhor deve ter lido também, ele não fixa prazo, né? É decreto emergencial, mas não tem prazo de validade, de duração dessa emergência. O que o senhor diz a respeito disso? Fala aí para a gente, vereador. Esse decreto emergencial que o prefeito acabou firmando aí, de última hora, na quinta-feira, para que a população não ficasse desprovida do transporte coletivo, é uma emergência que, salvo o melhor juízo, não prevê um tempo certo para emergencial. Por quanto tempo? A lei fala no máximo em 6 meses. Eu não sei se o decreto prevê este prazo, mas a lei de emergencial, em caso de emergências ou calamidade pública que dispensa a licitação para a contratação, ela fala que tem que ser no mínimo 6 meses. O decreto tem que estar especificando todas as razões. Aliás, eu disse no mínimo, no máximo 6 meses. Não podendo ser renovado. A lei expressa, não pode ser renovado. Hora H. Quer dizer, até lá entre eles, politicamente se falando, existem divergências, a pessoa não está se entendendo, a língua não está sendo a mesma. Um fala grego, o outro está falando chinês. Vereador Zé Menezes, também da base aliada, já fala até que tem gente brava falando até em apedrejar os ônibus porque demoram para passar, quando passam estão abarrotados, o pessoal está se sentindo verdadeira sardinha em lata, né? O pessoal que tinha assim aquela curiosidade de saber como é que a sardinha fica dentro de uma lata, o pessoal está entendendo direito como é que é isso agora. Vereador Zé Menezes, tem muita gente falando com o senhor sobre isso? Já vi várias pessoas pessoas que até então reclamavam da péssima qualidade do serviço prestado pela ex-empresa, e agora alguns já estão dizendo, nós éramos felizes e não sabíamos. Porque as empresas vieram para a cidade com ônibus novos, eu visitei o pátio de uma delas e todos os ônibus novos, e eu fiquei feliz. E agora nós vemos, a última quarta-feira, véspera do feriado, vereador Basca, a população da Nova Marília falando até em apedrejar um ônibus, porque demorou 1 hora para passar no ponto. Quando chegou, o ônibus estava abarrotado, não cabia ninguém. Hora H. Tá vendo como é que a coisa é? Uma hora é aqui, outra hora é lá, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A coisa tá muito complicada, muito complicada. O transporte público virou uma confusão tremenda aqui na cidade. Eu digo e repito, ainda não entrei na questão judicial, não quero nem voltar a tocar nesse assunto enquanto não tiver um ponto final nessa história, ou pelo menos algo mais claro, porque está muito confuso, está muito nebuloso, né? Cada hora é uma situação e nenhuma delas definitiva. Agora, você pode estar pensando assim, bom, o Ailton botou aí os vereadores
falando que a população está insatisfeita, criticando, portanto, o serviço das novas empresas. Será que o Hora H está defendendo a volta da outra empresa em detrimento dessas? Aqui a gente não fica puxando o saco de ninguém, nem favorecendo ninguém e nem tampouco querendo crucificar ninguém. Primeiro que é fato o que aconteceu ontem na Câmara Municipal e deixa patente que aquela expectativa toda que se tinha de melhoria para a população não se confirmou, ao menos por enquanto. Então estão devendo ainda as novas empresas. Com relação à empresa antiga, a empresa circular, aguardem o início do programa que vai começar agora com o giro das manchetes, porque até promessa, na justiça os trabalhadores já estão entrando. E já tem promessa de greve, mas essa greve ela mistura um pouco o que ainda vem da empresa circular com o que está ocorrendo com as novas empresas. Outra confusão vem vindo por aí. Você vai ver uma entrevista esclarecedora com a advogada do Sindicato dos Motoristas, a doutora Adriana Ferrari, porque o bicho está pegando. A circular não cumpriu o termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho e o sindicato e não pagou as verbas rescisórias para os trabalhadores. Moral da história, tá uma gritaria do tamanho do mundo. Já no Hora H. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H. Com Ailton Medeiros, para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é terça-feira, dia 4 de junho, Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão. Nessa data, em 1944, morria o arquiteto e paisagista brasileiro Burle Marx. Estão faltando 210 dias para o final do ano. Está começando aqui a edição de número 113 do Hora H, pelo canal 15 da TV Comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. E você confere agora os destaques principais desta edição do nosso programa. Ônibus, ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho não é cumprido e sindicato vai para a Justiça garantir indenizações aos funcionários da circular. Por outro lado, campanha salarial está sendo retomada, vejam senhores, com as 3 empresas, daqui a pouco todos os detalhes. Sistema Viário, Endurbe garante que Vicente Ferreira ganhará mão única de direção em breve. Mudança já foi testada e, segundo o presidente da Endurbe, está aprovada. Contas públicas, tamanho real da dívida da Prefeitura leva a ONG Matra a fazer questionamento oficial sobre o tema. Por enquanto, os números são completamente divergentes. Servidores, sindicato apoia a iniciativa da oposição na Câmara e obteve liminar na Justiça pedindo votação do parcelamento do INPC para a categoria e aguarda sentença definitiva para breve. Com estas e muitas outras notícias, está entrando no ar ao vivo a partir de agora mais esta edição do Hora H. Já que no flash, na abertura do programa, nós botamos aí os vereadores, e ainda ficou faltando vereador que se manifestou da tribuna descendo porrete no serviço ruim ainda prestado pelas novas empresas de ônibus aqui na cidade, aqui palco da Chico, da Francisco. Queria que os senhores acompanhassem agora a entrevista
com a advogada do Sindicato dos Motoristas aqui de Marília, a doutora Adriana Ferrari, porque essa entrevista é esclarecedora sobre a situação dos funcionários da antiga operadora do transporte público, a empresa Circular, e das novas empresas, a Grande Marília, Sorriso de Marília. O ajustamento de conduta, o TAC, na verdade foram 2, né? Mas o segundo complementou o primeiro, firmado com a presença aqui do procurador da República, representante do Ministério Público do Trabalho lá de Bauru, não foi cumprido pela Circular, que deixou de pagar as verbas rescisórias aos empregados no prazo estipulado. O prazo já venceu, segundo o sindicato. Está uma gritaria tremenda. Eu cheguei a receber telefonema de funcionário, eu vou só omitir o nome, até porque já tem entrevista agendada com o pessoal, dizendo que eles tinham que receber e não receberam, o dinheiro não saiu, eles estão bravos, as novas empresas estão oferecendo só o INPC, a inflação do período, na negociação da campanha salarial. Eles estão bravos de novo, quer dizer, bravos porque não receberam as verbas rescisórias da Circular, bravos porque as novas empresas na campanha salarial estão só oferecendo o INPC, a categoria diz que não aceita, e eles já prometem, motoristas, cobradores já prometem paralisação, greve, a partir de segunda-feira, a partir das 5 horas da tarde da próxima segunda-feira, lá no terminal. Imagina o forró-bodó que vai dar isso aí, se de fato acontecer. Diz que vão dar um prazo até sexta-feira, de hoje a sexta-feira tem chão, hoje é terça ainda, para que a situação se equacione, senão vai ter greve. Agora, fazer greve, porque tem ainda 300 e poucos funcionários vinculados à Circular, mas estão de braços cruzados que não tem o que fazer, batem cartão e ficam sentados. Lá, uma greve não tem efeito. Greve das novas empresas contra o quê? Elas deixaram de pagar algum salário? Não venceu nenhum salário ainda. Então, ó, que situação complicada em que ficaram os funcionários. E o sindicato está vendo tudo isso. O sindicato já está ajuizando ações na justiça contra a empresa Circular, fazendo valer o termo de ajustamento de conduta, que segundo ela foi quebrado, que segundo o sindicato foi quebrado. A Circular diz que pagou vale apenas, sinalizou ontem que vai dar a cesta básica a quem de direito, de que vai dar o ticket correspondente ao período trabalhado a quem de direito e não mais do que isto. Então, as tais verbas rescisórias não foram acertadas, o prazo já venceu, mas eu quero que os senhores acompanhem a entrevista que eu fiz com a doutora Adriana Ferrari. Diferentemente do hábito que nós temos aqui, essa entrevista vai correr. Ela vai ser desde a primeira pergunta até o final, porque ela tem toda uma sequência e aborda diversos temas dentro deste mesmo assunto. Acompanhem, prestem atenção, porque o balaio de gato está cada vez maior. A empresa Circular cumpriu o que foi estabelecido no termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho e com o sindicato? Quanto ao prazo de pagamento, não, porque nós tínhamos 10 dias a contar do último dia trabalhado. Independente de onde se olha, esse prazo passou e as verbas rescisórias não foram adimplidas até agora. Agora, o que acontece, doutor? Agora nós temos que entrar com ação na Justiça do Trabalho, reclamações trabalhistas para cobrar as verbas rescisórias de cada empregado. Quantos funcionários mais ou menos deverão ingressar na Justiça através do sindicato com essas ações? Mais de 300 pessoas. A senhora tem um cálculo, mais ou menos, uma pessoa pela outra, qual o valor devido pela Circular a elas? Inicialmente 1 milhão. R$1 milhão, a soma de todos? A soma de todas essas ações trabalhistas, uma média. Nós temos recebido alguns telefonemas de funcionários, agora das novas empresas, antes da Circular, dizendo que se não receberem até sexta-feira, na próxima segunda-feira, deverão interromper atividades, cruzar os braços lá no terminal. O sindicato tem conhecimento disso? Pretende tomar alguma providência em relação a isso? Olha, aí é cada um por si. A entidade sindical não indica isso. Nós trabalhamos dentro da lei e, primeiro de tudo, as empresas novas não deixaram de adimplir salários. Se eles estão nas novas empresas, eles têm que trabalhar, laborar nas novas empresas. Quanto à empresa Circular, lhes resta cumprimento de verbas rescisórias e isso nós procuramos dentro da Justiça do Trabalho. Doutora Adriana, com relação às verbas rescisórias, nós falamos ainda com a Circular. Agora, e no caso da campanha salarial e eventual reajuste de salário para os servidores, como é que fica essa situação? Mais um embrulho para o sindicato desembrulhar. Agora nós temos empregados trabalhando nas 3 empresas e não temos como não abrir a campanha salarial com as 3, porque tem registro nas 3 empresas.
Então o sindicato vai negociar tanto com a Circular como com a Grande Marília e a Sorriso de Marília? Com certeza. Isso porque tem funcionários nas três. A Circular ainda mantém funcionários? A Circular mantém ainda, eu posso dizer, quase a metade do seu quadro. Coisa de 300 funcionários. Coisa de 300 funcionários. E o sindicato, independentemente de já ter passado a data base, continua negociando a campanha salarial. Sim, porque elas foram todas elas foram notificadas da pauta de negociação, todas elas anuíram com o que é a data base, que é o mês de maio, então agora só falta dar continuidade às reuniões, marcar as rodadas de negociação, que das novas empresas já ocorreu uma reunião. E já se chegou a algum bom termo ou não? Ainda não, mas se chegará, tenho certeza. E isso tudo é retroativo? Seja o que for conseguido, será retroativo a 1º de maio? Sempre até 1º de maio, a partir de 1º de maio. Hora H. Que salada, que confusão. Pelo amor de Deus, a coisa não se resolve, não se resolve. Olha, já tem aí até agora 10 ações mais ou menos ajuizadas, isso no dia de ontem. No total, mais de 300 ações serão levadas para a justiça entre hoje e amanhã, essa semana aqui. Agora, o detalhe, eu não sei como é que fica essa questão de greve dos funcionários, se de fato vão ou não vão fazer greve. Eles pediram, inclusive, a presença da reportagem do nosso programa no terminal, num determinado horário, em que a categoria deve se reunir para discutir o que fazer. E repito, aqueles ainda vinculados à empresa Circular não estão trabalhando, porque a empresa Circular não está rodando seus ônibus, eles batem cartão, mas ficam parados. Uma greve não refrescaria absolutamente nada para o recebimento das verbas, para pressionar a empresa para o pagamento, o depósito das verbas rescisórias. No caso daqueles que já estão nas novas empresas, vão parar o serviço das novas empresas, se as novas empresas não devem nada a eles ainda. Não é verdade? Não devem nada a eles ainda. Na verdade, o que é devido é da empresa antiga Circular. Olha que rolo, né? Com relação à campanha salarial, ela vai ser feita a negociação com as 3 empresas, mas da seguinte maneira: as 2 novas empresas juntas e a Circular em separado. Foi isso que se decidiu. E o sindicato, me garantiu a doutora Adriana Ferrari, eu conversei rapidamente também, mas sem fazer gravação de entrevista, com o presidente Moacir Baldiceira. O sindicato não fechará índices diferentes da Circular e as novas empresas. Não, vai ser o mesmo índice, vai tentar nivelar por aquela oferta maior. As novas empresas já deram como ponto de partida o INPC, que no caso dos motoristas é de 7,16% nos 12 meses imediatamente anteriores a 1º de maio, que é a data base da categoria. Muito bem, agora não concluiu a negociação ainda, elas ofereceram o INPC ao menos, mas elas ainda, diz a doutora Adriana Ferrari, não tinham nem a obrigação de estar negociando a campanha salarial. Por quê? Porque elas estão começando agora. Só daqui a um ano teriam que discutir salário, porque elas já pegam os salários que não eram delas, que já vinham da outra empresa. Esse é o entendimento do sindicato. Então, cada um tem um entendimento, cada um tenta, porque já estava defasado e bastante o salário dos motoristas e cobradores da Circular, então as novas empresas chegaram já sabendo disso e já embarcam numa situação também complicada. São elas que ficam? Primeiro ponto. A justiça vai decidir o quê? Volta outra, permanecem estas? O que é que vai acontecer daqui para frente? Ninguém sabe. Vão resolver esse problema dos ônibus lotados? Demora para passar no ponto, coisa e tal? Não sabe. Como é que fica pagamento de verba rescisória da empresa Circular? Também não sabe. Foram para a justiça. Como é que fica a situação das novas empresas, a negociação da campanha salarial? Outra salada, outra feijoada completa. Enfim, nós vamos ter muita notícia pela frente ainda. Mamma mia. Câmara Municipal, eu vou falar uma coisa aqui, tem funcionário barbaridade lá. Se a gente voltar no tempo, inclusive com quantidade bem maior de vereadores, né? Se a gente voltar no tempo em que nós tínhamos grandes embates na Câmara Municipal, a sessão, não me falha a memória, começava às 7, 8 horas da noite, acho que 7 horas da noite, e ia até muitas vezes meia-noite, aí prorrogava a sessão e tinha extraordinária. Eu cheguei a sair da sessão da Câmara Municipal de Marília 4 horas da madrugada, diversas vezes. Era muito interessante, época de Avamor Berlânio Barbosa, época do Ari Rezende, época do Aldo Conelian, Aldo Pedro Conelian, Romildo
Romildo Raineri, não me fugiu o nome agora, acho que o Romildo é o filho, né? Não me lembro mais o nome, mas enfim, gente do seu Luiz Rossi, Nossa Senhora, José Carlos de Almeida, e por aí vai. Muita gente que passou pela Câmara Municipal, Teruac, por aí nós vamos adiante. O senhor Nelson Fernandes, que era o diretor da Câmara, né? Então, e tinha bem menos funcionários, bem menos funcionários. Os salários eram bem menores do que hoje. O diretor da Câmara hoje ganha mais de 20 mil reais por mês, né? E de repente eu vejo aqui, ó, a sessão de ontem, estou com a pauta na mão, mais uma lambança. Toda sessão tem algo que escapa. E ó que tem gente a dar com pau trabalhando na Câmara Municipal, que é para rimar esse mal que nós estamos enfrentando, senhores. Então veja aqui, requerimento número 881 do vereador José Expedito Capacete, aqueles requerimentos que independem de discussão e de votação. Votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Martins Oliveira, aos 82 anos, ocorrido no último dia 22 de maio, em nossa cidade. Muito bem, Capacete. 2 requerimentos para frente. Requerimento 914, vereador Samuel da Farmácia. Votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Martins de Oliveira, aos 82 anos, em 26 de maio último, em nossa cidade. É falha. Se um fez, está feito. Pode até o outro subscrever. Mas um faz, o outro faz também, sai na mesma página e é lido lá na Câmara Municipal. Ai, meu Deus do céu. Isso porque o salário é milionário, porque tem gente trombando dentro da Câmara Municipal, de tanto funcionário que tem. É o nosso dinheiro, né? É o nosso dinheirinho, rico dinheirinho, que vai para o beleléu. Sempre assim. A gente volta já já após o intervalo comercial. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Estamos de volta com o nosso Hora H, mais uma vez agradecendo demais a sua audiência, a sua companhia, a preferência, não é, da sua audiência aqui com o nosso Hora H.
E quero mandar um grande abraço para os amigos lá do Jornal da Manhã. Deixa eu mostrar aqui o Jornal da Manhã. Estava lendo uma notícia agora há pouquinho. Está aqui o Jornal da Manhã, edição de hoje. O destaque: sob suspeitas, supostas irregularidades fazem o Ministério da Educação suspender financiamento na Uniesp. Em Marília, alunos da instituição procuraram o Ministério Público em busca de esclarecimentos sobre o FIES, que é o financiamento que é feito pelo governo. Outra notícia importantíssima: obras na BR-153 começam hoje mesmo, terça-feira, dia 4. Nós já demos a notícia ontem da solenidade para o lançamento dessa obra, que é ali no trecho urbano da BR-153, onde ela é superposta à Avenida Jockey Club, palco de tragédias homéricas que nós tivemos aqui na cidade. Dezenas e dezenas de pessoas perderam a vida, notadamente crianças e idosos, tentando atravessar essa pista ao longo dos últimos 30 anos. Isso aqui já rendeu muito voto, viu? Tragédia rende voto. Do mesmo jeito que as moções de pesar, né? Aquelas moções que eu falei agora, votos de profundo pesar pelo falecimento de fulano Beltrano, as moções de congratulações, o sorveteiro da esquina lá na rua tal, esquina com a Avenida Y, parabéns pelo sucesso. Isso é tudo para angariar voto, né? Uma coisa que o vereador devia se preocupar com isso. O vereador devia se preocupar com os problemas da cidade, fiscalizar aí em cima, dar pontapé, rabo de arraio, peidar arroz doce. Mas, na verdade, acaba não fazendo nada disso, né? Fica aí com esse chove não molha, essa lambeção que não vai a lugar nenhum. Mas alguns ainda se salvam, graças a Deus. Mas isso aqui já rendeu muito voto. Essa história aqui das mortes ali na BR-153, no trecho urbano. Há 30 anos, tudo quanto é candidato a prefeito promete resolver o problema. Agora, graças a Deus, o problema está com a solução encaminhada. Mas vamos esperar acontecer para a gente festejar, soltar rojão. Mas, de qualquer forma, é uma boa notícia, sem dúvida alguma. Jornal da Manhã, ligue, assine, melhor veículo de comunicação impressa da cidade, 33 11 5400. Você recebe o jornal diariamente, logo cedinho, aí na sua casa. Tá vendo o número aí? 33 11 5400. Vamos mudar o assunto de pato para ganso? Avenida Vicente Ferreira, aquele pessoal que estava chiando com relação à modificação que vai existir na avenida, no sentido do trânsito, o pessoal já pode tirar o cavalo da chuva, viu? Não adianta, porque já está decidido. A Vicente Ferreira vai ganhar mesmo mão única de direção no sentido centro-bairro e muito em breve. São alguns comerciantes que reclamaram, até fizeram abaixo-assinado, nós mostramos imagens aqui, semana retrasada, não me falha a memória, mas a maioria dos usuários que tem me encontrado por aí tem dito que a modificação será bem-vinda. Então aqui nós somos democráticos, a gente permite que todos se manifestem. Os testes já estão concluídos e, segundo a Indurb, a mudança está aprovada. Falta apenas preparar as vias laterais à avenida, notadamente, principalmente a rua 21 de Abril, que é a de cima, porque a avenida vai ficar no sentido centro-bairro, Campo do Mac em direção à Santa Casa, e a rua de cima, 21 de Abril, vai ter que fazer o sentido inverso, como quem vem pela Brigadeiro Eduardo Gomes já vai desembocar na 21 de Abril, vai se mandar pirulitar-se lá em direção ao Campo do Mac, a Tiradentes e por aí vai. Veja o que é que diz o presidente da Indurb, o delegado Kleber Pinha Alonso, nesta entrevista que eu mesmo fiz com ele hoje pela manhã. O estudo ele já está completo, a mudança deve ser feita sim. Nós estamos aguardando somente a melhoria das vias de acesso laterais ali da Avenida Vicente Ferreira para a implementação da mudança definitiva. Então está decidido. Está decidido, ela vai ser modificada, né? Como eu disse, nós só estamos aguardando essa melhora nas vias laterais para que a gente possa executá-la. Existe um prazo para implementar essas modificações? Assim que nós tivermos concluído essas obras de melhoria das vias de acesso, ela será implementada imediatamente. Nós esperamos que isso aconteça o mais rápido possível para que a gente possa apresentar essa solução também para o trânsito local. Então o sentido será único, do centro para o bairro, é isso? Será sentido centro-bairro, né, da rotatória ali, início, né, da rotatória do posto Dallas, aí até a rotatória da 9 de julho. Não tem choro nem vela, vai acontecer e ponto final. Essa é a primeira modificação. Nós vamos, ao longo da semana, trazer outras discussões que nós fizemos a respeito do sistema viário aqui de Marília com o Dr. Kleber. Mas uma modificação que já está em curso, a Rua Baçã, ela vai ter mão única no sentido oposto ao que tem hoje.
Hoje ela sai da Castro Alves, ali na confluência da Nelson Spillman com a Castro Alves, depois daquela boate, depois do INSS. Naquela confluência tem um semáforo, você vira à esquerda e você pega a Baçã, atravessa Santo Antônio e vai embora em direção ao viaduto sobre a rodovia do Contorno e vai lá para a Copemar, para a Cooperativa dos Cafeicultores e para o Jardim Bandeirantes e outros bairros naquelas imediações. Não é assim? Vai ser inverso, você vai sair do Bandeirantes, passar por sobre o viaduto e vem embora. E vem embora até chegar na Castro Alves, podendo optar, como quem vai para o centro da cidade, pela Santo Antônio, pela 15, depois pela Nelson Spillman lá na frente. Então, ao invés de 3 semáforos existentes naquela confluência ali, vai ficar um semáforo só resolvendo a parada. E a rua de cima, que na verdade, se não me falha a memória, José Patrocínio, aquela rua que vai sair na porta da Codemar, né? Na porta da Codemar, tem um semáforo também ali. Aquela rua vai ter o sentido invertido. Então quem vem lá do Bandeirantes vai vir pela Baçã até a Castro Alves e Nelson Spillman. E quem vai para lá, vem pela Castro Alves ou pela Nelson Spillman, vai desembocar na Castro Alves ali na frente da Codemar e vai derivar à esquerda indo para o seu destino lá para a zona oeste da cidade. Entenderam? Mas isso tudo e mais alguns detalhes, inclusive aquele questionamento, uma sugestão, até nem questionamento, uma sugestão do vereador Zé Menezes na última sessão da Câmara, não essa semana anterior, da Castro Alves ter mão invertida ao invés de sair da cidade, ela entrar na cidade, isso foi abordado pelo Dr. Kleber Pinha Alonso, que é o presidente da Idurb também. Agora tem outras modificações em curso, outros estudos em andamento que a gente vai trazer ao longo desses próximos dias aí. Vamos mudar o assunto mais uma vez de pato para ganso? Vamos falar dos servidores públicos municipais? Liminar obtida na Vara da Fazenda Pública de Marília pelos vereadores da oposição impediu ontem que a Câmara votasse em sessão extraordinária projeto do prefeito Vinícius parcelando em 3 vezes o INPC, que é a inflação oficial, para a recomposição dos salários dos servidores. O projeto já estava na Câmara, nós comentamos ontem aqui, aguardava apreciação e votação, passou pelas comissões técnicas da Câmara e ia ser colocado em votação em sessão extraordinária ontem mesmo, mas não foi, por força de uma liminar que impediu, barrou. Liminar foi apresentada pelo vereador e delegado Wilson Damasceno, que compõe a pequenininha bancada de oposição, que tem o Cícero do Ceasa e tem o vereador Mário Coraini, e às vezes tem um ou outro, mas 3 estão ali na oposição fechadinhos, às vezes chega a 4, mas não tem o 5º voto, né? Mas eles conseguiram, o doutor Wilson Damasceno levou, conseguiram a liminar na Vara da Fazenda Pública, e essa liminar impediu a votação do projeto concedendo o INPC para os servidores, dividido em 3 parcelas, julho, outubro e dezembro, 2,5%, 2,5%, 2,5%, mas não cumulativos, ou seja, lá no final, na soma, não dá 7,5%, vai acabar dando menos do que isso, porque já vai ser corroído de novo pela inflação, e isso contrariou a vontade dos vereadores governistas, tinha gente irritada ontem na Câmara Municipal, mas não votou. Aliás, por falar nisso, tem aqui inclusive um documento, que é da Associação dos Agentes Municipais de Segurança Patrimonial, porque tem o Sindimar, que é o Sindicato dos Servidores, tem a Associação dos Professores, tem a associação não sei mais de quem, e a Associação dos Agentes Municipais de Segurança Patrimonial. Quem assina é o Vanderlei Donizete Fernandes, que é o presidente, é datado de ontem, dia 3, mandou para o presidente da Câmara, Luiz Eduardo Nardi, dizendo o seguinte: a associação vem trazer o conhecimento do nobre edil dos demais vereadores que o dissídio dos servidores públicos é assegurado pela Constituição Federal. Isso aqui está na Constituição. O dissídio, a campanha salarial, a data base de 1º de abril foi fixada por lei municipal, mas em consonância com a Constituição da República, meu Deus do céu. Olha que absurdo. E não está sendo cumprido, não estão negociando. Quer dizer, estão descumprindo o que a própria Constituição diz. E aí ele diz que a recomposição anual do poder aquisitivo da remuneração dos servidores deverá corresponder no mínimo ao índice de inflação ocorrido nos últimos 12 meses. No mínimo, não vou dar aumento para você, mas corrigir o salário pela inflação dos últimos 12 meses é obrigatório pela Constituição. Você não vai mudar a Constituição, tira o cavalo da chuva, pode até mudar a lei municipal, mas a Constituição não. E está dizendo que é um direito adquirido dos servidores, não é cabível nem aceitável que esta administração
como ente público, não cumpra a legislação. E ele pedia aqui que a Câmara não votasse o projeto do prefeito que já estava lá parcelando o INPC. Se tiver que dar o INPC, que dê então em cumprimento da Constituição, mas de uma única vez. Aliás, esse é alvo de mandado de segurança que o próprio Sindicato de Servidores mandou para a Justiça, está ainda para ser analisado na vara da Fazenda Pública. Agora, Mauro Cirino, presidente do Sindicato de Todos os Servidores, o que é que achou dessa liminar obtida pela oposição, pelo vereador Damasceno, bloqueando e impedindo a votação do INPC em 3 vezes na Câmara? Pode falar, Mauro. Isso como positivo, até porque o sindicato está com mandado de segurança correndo nessa mesma vara, né, da Fazenda Pública. Nós também pedimos até mesmo que não haja o parcelamento desse INPC, e como era uma matéria que já estava para entrar, e o Damasceno, como ele tem autonomia para fazer isso como vereador, eu acho que foi uma medida legal, né, e que a gente apoia, porque é justamente isso que a gente vem tentando o tempo todo na Câmara Municipal, conscientizar os vereadores para que não vote o projeto de lei que foi encaminhado parcelando o INPC dos servidores. Até porque os servidores rejeitaram essa proposta em assembleia realizada pela categoria, né? Isso mesmo, os servidores em assembleia recusou essa proposta da administração municipal do parcelamento, tanto que autorizaram o sindicato a entrar com mandado de segurança, onde nesse mandado de segurança a gente cobra que seja aplicado o INPC de uma única vez, conforme está determinado na legislação municipal, na lei orgânica do município e também na Constituição Federal. Não fosse essa liminar obtida pelo vereador, o senhor acredita que a Câmara teria votado em sessão extraordinária o projeto do prefeito parcelando o INPC? Eu acredito que sim. Pelo que eu senti ontem dos próprios vereadores da base, defendendo o projeto da maneira que estava, eu acredito que passaria sim. Embora nós estamos o tempo todo vigilante, tentando conscientizá-los de que esse não é o projeto ideal para os servidores, mas parecia-me ali ontem que haveria sim voto suficiente para ser aprovado. Preparado para votar isso aí, né? É óbvio. Agora aí essa liminar aqui impediu. Já teve gente aqui, o senhor Walter do Cascata, ligando para agradecer esses vereadores da oposição que foram para a Justiça, notadamente o doutor Damasceno, justiça seja feita, que conseguiu eliminar. Agora, vamos separar as coisas. O Sindicato dos Servidores está com um mandado de segurança na vara da Fazenda Pública, aguardando o julgamento de um pedido de liminar, que é uma tutela antecipada, impedindo, primeiro, que a Câmara vote esse parcelamento e exigindo que o prefeito dê o INPC integral de uma só vez para os servidores, ok? Isso ainda não foi julgado. O pedido do vereador, já julgado, liminar concedida para a Câmara não votar o parcelamento. Muito bem, nesse meio tempo, Mauro Cirino, você acredita que o Dr. Silas Silva Santos, que é o juiz titular da Vara da Fazenda Pública, julga o mérito, o conteúdo desse mandado de segurança, exigindo que o prefeito, determinando que o prefeito dê o INPC com base na Constituição e na lei municipal, dê o INPC integral para os servidores? Eu acredito que sim. Eu acredito que essa semana, tanto que o Dr. Rogério, nosso advogado, vai tentar conversar com o juiz e utilizar até mesmo o que ele colocou como base aí no despacho do Damasceno. A gente entende que tem elementos ali que dá a entender que será favorável aos servidores. Por exemplo. A parte quando ele cita de que tem que se cumprir a legislação municipal, a lei orgânica do município, respeitar a Constituição Federal, esses são elementos que a gente colocou no nosso mandado de segurança justamente para que a administração municipal cumpra a legislação. E é isso que a gente quer. Eu entendo que também o Silas entende dessa maneira. Então a gente está confiante sim de uma decisão favorável aos servidores. Muito bem, não para por aí, a gente vai a um breve intervalo, volta daqui a pouquinho e tem muito mais. Inclusive o Mauro Cirino falando novamente uma outra questão e eu vou divulgar também para os senhores aqui. Aliás, eu vou divulgar antes do intervalo, até não tem entrevista nem nada, só vou divulgar aqui. Pesquisa do site Canela Express foi divulgada, levantamento dos preços de 43 produtos em 7 supermercados de Marília. Levantamento este que tem o seguinte resultado: supermercado Preço Certo teve 13 produtos com preços menores, foi o mais barateiro dessa rodada da pesquisa. Confiança ficou em segundo lugar com 12 preços mais baratos.
Taust, Amigão e Cavacame empataram no terceiro lugar com meia dúzia de preços mais em conta, de 43 produtos, meia dúzia de preços mais em conta. Walmart ficou em quarto lugar com 4 itens mais baratos e, para variar, o Pão de Açúcar, que é o supermercado do pessoal nariz empinado, foi o Lanterninha mais uma vez com apenas 3 preços mais baixos. De 43 produtos, 3 preços mais baixos só. Então, o campeão do preço mais barato foi o preço certo, o campeão do preço mais alto foi o Pão de Açúcar. Importante, e nenhum é cliente nosso aqui, tá? Então aqui não estou metendo pau nesse porque não anuncia, elogiando o outro porque anuncia, que ninguém anuncia com a gente, tá? E mesmo que anunciasse também, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Importante observar que muitos preços são coincidentes quando anotados como os mais baixos da pesquisa para determinados itens. É o caso do arroz agulhinha tipo 1 Empório São João, vendido a R$ 10,59 no Taust e no Confiança. Os dois competem bastante. R$ 2,35 é o preço do óleo de soja Concórdia, também nesses dois mercados. O pão de forma Pullman tradicional está saindo a R$ 3,59 no Confiança e no Amigão. Falar em pão de forma, a gente podia fazer uma pesquisa que eu fiz no passado, uns 15, 16 anos atrás aqui em Marília, fiz pelo jornal. Vamos ver se a gente lança de novo. Qual é o vereador pão de forma? Quadrado e miolo mole, né? Porque o que tem de vereador xarope não está escrito em gibi nenhum, né? Podia fazer pesquisa, né? Qual é o vereador pão de forma? Quadrado e miolo mole. Eu vou procurar os jornais daquela época. Teve um que ganhava toda vez que eu fazia essa pesquisa. Ele era campeão, é o pão de forma. Saia na rua, ô pão de forma. Se você quiser conferir os preços dos supermercados, a pesquisa do Canela Seca, www.canelaseca.com.br, é nosso parceiraço aqui no Hora H. Vamos para o intervalo, chega de trololó, eu tomo uma aguinha, a gente volta já já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. De volta para o bloco final de notícias do Hora H. Essa edição aqui do Jornal da Manhã é do dia 26 de maio.
OAB suspeita de outros casos de tortura pelo município de Marília. Moradores de rua que foram agredidos e denunciaram o caso para a igreja inicialmente. A igreja, enfim, acabou levando o caso adiante. A OAB e o Ministério Público estão na parada também. Denúncia põe em xeque a credibilidade da pasta da assistência social no município. Andarilhos teriam sido agredidos e levados à força para fora da cidade. Dizem que estavam ali nas imediações do Campo do Mac, acho que atrás do Campo do Mac, 15 andarilhos. Chegou uma perua da Fumares, segundo o depoimento deles, e eles foram agredidos a socos, pontapés, choque elétrico, colocados na perua, levados à força para fora da cidade. Um deles acabou ficando desaparecido. Eu falei hoje com o doutor Dani Patrick, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e ele me disse o seguinte: ele está acompanhando esse caso. Ele falou que o Ministério Público está ainda arrolando testemunhas, está relacionando as testemunhas, ainda não ouviu ninguém. Os andarilhos teriam sido ouvidos apenas no Distrito Policial, não pelo Ministério Público. O doutor Isauro Pigozzi Filho, o promotor de justiça, está cuidando do caso, que ainda ontem telefonou para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, tratando do assunto, e me disse o seguinte, que isso está sendo acompanhado pela OAB, mas o que eu senti é o seguinte: a coisa foi lá no dia 25 de maio, 25 de maio, e nós já estamos aqui no dia 4 de junho, estou achando que a coisa está andando um pouco devagar. Já vi até protestos, publicações aí de gente inconformada com a demora nessa questão. Acho que precisava acelerar um pouquinho, mas nós estamos tratando de seres humanos e aqueles mais necessitados de assistência, porque eles não têm como se defender como nós, nem casa eles têm, vivem no meio da rua, eles são desprovidos de absolutamente tudo, não é? Então tem que ser apurado. E quero lançar um convite público aqui para o Hélio Benetti, meu amigo Hélio Benetti, que é o titular da Secretaria da Assistência Social, para que venha aqui, dê a sua versão, fale conosco a respeito do assunto. Mudando o assunto de urubu para ganso, a ONG Matra, Marília Transparente, enxergou discrepâncias sérias entre os valores oficiais e aqueles divulgados na mídia sobre o tamanho da dívida da Prefeitura de Marília. Segundo uma nota publicada nos jornais nesta terça-feira pela Matra, o governo do ex-prefeito Tiziano Toffoli, aquele governo tampão, informou de maneira oficial que a dívida até 28 de novembro do ano passado, um mês antes de acabar a administração, era de exatos 69 milhões e 200 mil reais, 69,2 milhões. Valor, aliás, que representa apenas, então, somente 10% do orçamento deste ano da Prefeitura, perfeitamente administrável. Então, logo tomou posse, o prefeito Vinícius Camarinha divulgou uma dívida de 71 milhões e 800 mil reais, 71,8 milhões, até 31 de dezembro de 2012. Subiu? Subiu bastante, bastante. Ainda assim, 10,4% do orçamento, nada assustador. Não vai derrubar tucano do muro, nenhuma referência aqui, por favor, aos políticos tucanos, mas não vai derrubar tucano do muro, nem anu do fio e nem fazer português errar na conta, não é? 10,4% do orçamento, perfeitamente administrado também. Mais recentemente, ó, que do final do ano passado para cá, são 5 meses, o próprio prefeito Vinícius falou numa dívida de mais de 200 milhões de reais. Aliás, quando em campanha para a prefeitura, o ex-candidato Antônio Augusto Ambrósio Tato já falava em 200 milhões de reais. Aí o Vinícius, ele era o único que falava, tinha gente dizendo que ele era louco. Agora, segundo o prefeito Vinícius, confirmado mais de 200 milhões. E na última audiência pública, semana passada, na Câmara, o secretário da Fazenda, o Sérgio Moretti, anunciou uma dívida, segundo ele, abre aspas, que chega a 234 milhões de reais. Então está subindo dia a dia. Não está tendo nenhuma medida de enfrentamento dessa dívida, pelo visto. Se ela era de 71,8 milhões em 31 de dezembro do ano passado, 5 meses depois está em 234 milhões, que número é verdadeiro? O déficit mensal da prefeitura, o prefeito Vinícius, eu tenho gravado aqui, posso exibir amanhã, falava em 15 milhões de reais, déficit mês, diferença entre o que arrecada e o que gasta, 15 milhões. O secretário Moretti falou na Câmara semana passada, na audiência pública, 10 milhões, de 10 para 15 milhões, tem uma diferença da água para o vinho.
Os representantes da Matra questionaram o Sérgio Moretti, ele não conseguiu dar respostas satisfatórias. A Matra vai fazer novo questionamento oficial à Prefeitura para saber de fato qual é o tamanho da dívida, qual é o tamanho do déficit mensal e por aí vai. O que vai dando a entender, a impressão que fica para nós, é que esse jogo de números, a atual administração vai se utilizando dele, essa história do endividamento da Prefeitura, como uma espécie de escudo, né? Não há projetos, você vê algum projeto divulgado pela Prefeitura? Não tem nenhum projeto. Está dando sequência aos trabalhos, pintando guia e sarjeta, reformando jardim, canteiro central de avenida, podando árvore, fazendo um tapa-buraco aqui e outro ali, mas não há projetos. Não, o projeto dessa administração é este para o primeiro ano, para o segundo ano, para o terceiro ano, não tem nada. Então não há projetos a serem desenvolvidos, não há investimentos em obras necessárias, por exemplo, o enfrentamento verdadeiro dos buracos, o enfrentamento verdadeiro dos vazamentos de água e das redes de distribuição de água que estão em frangalhos. Não há nem tampouco uma negociação, já que a gente falou agora há pouco, da campanha salarial dos servidores, tudo por conta do endividamento. Vamos pagar o INPC para os servidores. Nós estamos endividados, não podemos. Tudo que você vai pedir, não pode. Porém, os números conflitantes estão mostrando que a realidade parece não ser bem esta. A dívida virou um mito e cada político utiliza esse mito como bem entende para atender os seus interesses, os interesses do seu grupo político. Está de fato na hora de se revelar a realidade da dívida da Prefeitura de Marília. Afinal, basta um olhar um pouco mais aguçado sobre essa questão para verificar que a tal dívida não é nada absurda frente ao orçamento municipal. E se caiu a arrecadação, nesse início de governo, caiu por falta de gestão do próprio governo, ele que está falhando em algum ponto. Aquele imbróglio todo criado com a questão do IPTU, derrubou a arrecadação do IPTU. Quem criou isso? Foi a própria administração. Eu vou voltar a esse assunto amanhã, vou apresentar entrevistas amanhã a respeito dessa questão e começar a mostrar como há conflitos gritantes nessa história do endividamento da Prefeitura. Será que criaram aí uma espécie de um mito, um pano de fundo para justificar o fato de não se fazer nada, ficar todo mundo de braço cruzado? Vai saber. Até amanhã. Um abraço.